Tá, agora a gente vai falar sobre estrutura de repetição, tá? A gente utiliza o for, né, a palavra reservada para uma estrutura de repetição. A gente acabou utilizando anteriormente, né, eu pude explicar um pouquinho por cima, mas agora vai ser o momento de falar especificamente sobre ele. Basicamente a gente tem a palavra-chave for, né, em seguida a gente vai ter uma variável, né, e aqui o que acontece é o seguinte: essa variável ela vai percorrer de maneira interativa, né, dentro do objeto, né, a variável que a gente está passando aqui. No caso, a gente passou uma tupla. Então, o que acontece? Caso a gente queira, sei lá, a gente tem um código e nesse código a gente quer que esse código seja repetido várias vezes. E tipo, a gente não quer escrever esse código x vezes que a gente quer executar. Então, a gente utiliza o for para criar essa repetição. E aí, tipo, vai depender, por exemplo, se eu quero executar, nesse caso aqui, vai ser executado 3 vezes. Por quê? Porque esse valor aqui, ele vai vir aqui nesse TP e vai assumir o valor 2. Depois vai assumir o valor, aí vai executar, né, aqui o código. Depois na próxima repetição ele volta aqui para o início de novo. Aí vai ter agora o valor de 3, né, porque ele vai percorrendo de maneira interativa, né? E aí vai imprimir de novo o código, aí depois esse if aqui assumiu o valor 4 e ele vai executar o código pela última vez, né? Porque aqui tem 3 elementos, então ele vai percorrer esses 3 elementos, vai executar 3 vezes e vai receber o valor, né, correspondente à interação que ele está. No caso ele está percorrendo aqui o TP, que é uma tupla. Já adiantando, né, caso você queira percorrer uma tupla, né, é feito dessa maneira aqui. Você colocar para executar, você vai ver que realmente, né, o código aqui de mostrar para a tela do usuário o valor de i foi executado 3 vezes e o valor que ele assumiu foi justamente o valor que ele está no momento da interação dele, né? Ele foi percorrendo aqui 2, 3 e 4, depois ele parou e não executou mais o print. Esse é o funcionamento do for, tá? Isso aí vai funcionar para a maioria das estruturas que eu comentei com vocês: tupla, string, lista, tá? Dicionário. Então, bora ver aqui, criando uma lista e imprimindo cada um dos valores, tá? No caso aqui, a gente está passando uma lista, né, com esses elementos aqui, e como vocês podem imaginar pelo comportamento do for, esse i aqui ele vai assumir o valor de leite na primeira iteração, na segunda iteração vai assumir o valor de frutas e na terceira iteração vai assumir o valor de carne. Lembrando que a cada interação ele está imprimindo exatamente esse valor. Tá? Então, botando para executar aqui, você vai ver que foi imprimido na tela do usuário leite, frutas e carne. Da mesma forma, imprimindo os valores no intervalo entre 0 e 5. Se eu quero mostrar um intervalo, né? Então, é feito dessa forma aqui. Eu não cheguei a explicar o range, mas o range ele basicamente retorna uma lista, né, contendo os valores entre o primeiro parâmetro e o segundo parâmetro, sendo que é um, é um intervalo, se eu não me engano, aberto no final. Então ele não conta com 5, ele vai de 0 até 4, tá? Lembrando que ele vai executar 5 vezes, né? Porque ele vai considerar o 0 como intervalo fechado, né? Vai ser inclusive, vai ser o 0, 1, 2, 3, 4. Vão ser 5 valores, no final das contas. Caso você queira incluir o 5, basta colocar 6 aqui, sendo que aí já vai ser mais repetições, né? E a gente pode fazer dessa forma também aqui, tá? Tranquilo. Em outra aqui, mostrando aqui outro código para vocês, né? Outros exemplos de como utilizar o for. Imprimir na tela os números pares da lista de números, tá? Então a gente tem uma lista aqui, né, que contém dos números de 1 até 10. Como a gente sabe, né, os números pares são aqueles números que o módulo é igual a zero, mas de 2 em 2 números a gente chega ao número par, né? A equação, se eu não me engano, é 2n. Então, tipo, se você tiver x igual a 2n, é um número par. O número ímpar é 2n mais 1. Então, se a gente quer, né, verificar, né, tipo, e executar, é, mostrar para o usuário apenas os números par, a gente vai ter um for, né, e aí esse não, ele vai percorrer toda essa lista aqui, né, vai executar
essa quantidade de vezes aqui, 10 vezes. Só que dentro do for a gente adicionou um condicional, que é o seguinte: se o módulo do número, né, o resto do número dividido por 2 for igual a zero, ele é um número par. E essa é exatamente a condição para um número ser par, né? Se o módulo do número, o resto do número for igual a zero, no caso, o módulo do número por 2 ou o resto do número por 2 for igual a zero, ele é um número par. E você vai ver que ele vai executar, né? Ele vai executar 10 vezes, mas, por exemplo, na primeira aqui, ele vai executar esse código aqui, mas vai dar falso essa condição e ele não vai mostrar para o usuário. Aí na segunda vez, ele vai executar mais uma vez esse código todo aqui, mas ele vai entrar na condição porque é um número par, tá? Essa é a condição aqui matemática para ser par. E aí, como a gente pode ver aqui, vai ser mostrado, tá, para o usuário aqui os números pares. Lembrando sempre da indentação, tá? A gente, ó, percebe aqui que o if ele faz parte do escopo do for, né? Porque está indentado dessa forma. E a gente sabe que o print está no escopo do if, porque ele está indentado abaixo do if, tá? Caso a gente quisesse que esse print fosse considerado para o for, bastaria a gente desconsiderar aqui, tá? Só voltar aqui um pouco. No caso aqui já estaria um pouco mais... Esse print aqui, ele estaria na parte do for e não do if, tá ok? Só que ele vai reclamar porque ele esperava um bloco indentado, tá? Então vamos botar um print aqui, botar um valor aqui, né? E aí ele vai parar de reclamar, tá ok? Esse print aqui vai ser do condicional, que está indentado a partir do if, e esse aqui vai fazer parte do, do for, né? E aí você vai ver que o comportamento agora, vou fazer só para vocês verem mesmo, que a gente vai conseguir imprimir todos os números agora. Você vê aqui, deu um comportamento um pouco diferenciado, porque é o seguinte, na primeira vez ele entrou aqui ele verificou essa condição aqui, deu falso, ele continuou com for, né, executando o código do escopo do for, e tipo, realmente printou, né. Só que aí perceba que quando ele chegou no valor 2, ele entrou na condição, tinha esse print aqui para executar, ele saiu da condição, mas teve mais esse print aqui dentro do escopo do for para printar. Então, sempre quando é par, ele executa duas vezes, né? Ele executa o print aqui da condição do if, executa o print do for. Então, sempre quando é par, executa duas vezes. Tá mostrando mais alguns exemplos. Temos listando os números no intervalo entre 0 e 101 com incremento em 2, tá? O range tem essa possibilidade e a gente vai gerar aqui uma lista, né? Que a lista basicamente vai iniciar do 0 até o 101, lembrando que é intervalo fechado no final, mas ela vai mostrar esses valores numa frequência de 2 em 2, né? Então a gente vai ter uma lista retornada dessa maneira aqui, com a frequência de 2 até o 100, tá ok? A gente também tem a informação de que strings também são sequências, né? A gente tem aquela questão de index, né? O posicionamento dos caracteres, né? Então, uma string basicamente é um conjunto de caracteres. A gente também consegue percorrer, né, os caracteres da string, né? Receber esses valores. Então, tipo, a cada execução aqui, dessa repetição, desse for, a gente vai ter o caractere assumindo um valor de caractere, tá? E está sendo imprimido. Então, ele executou a quantidade de caracteres que temos aqui e essa variável recebeu justamente o valor do caractere que está associado àquela repetição. Bem grandinho aqui. Também da mesma forma que temos no if, também temos loops aninhados, tá? Então aqui a gente vai ter uma execução de 5 vezes, né? Então esse vai assumir valores de 0 a 4 e a gente vai ter dentro de uma repetição do for aqui, talvez fique um pouco complicado, mas bora lá. Na primeira repetição aqui do for, a gente vai executar esse for aqui 5 vezes. Na segunda repetição desse for aqui, a gente vai executar mais 5 vezes esse printar aqui. E esse a gente vai repetir isso aqui 5 vezes, tá? E a cada repetição, cada interação dessa repetição aqui mais acima, a gente vai executar 5 vezes esse for aqui, tá ok? Então, se vocês verem aqui o comportamento,
é executar, né, mostrar a lista, né, que foi gerada aqui desse parte desse range 5 vezes. A gente tem uma, duas, três, quatro, 5 vezes, tá? Acho que para quem está vendo isso pela primeira vez é um pouco confuso, mas com um pouco de prática você começa a entender melhor, tá ok? Também temos operando os valores de uma lista com loop for. A gente tem aqui a execução. Basicamente, o que é feito aqui é o seguinte: a gente cria uma lista, né? E a gente está criando uma variável para armazenar a soma, né, dos valores dessa lista à medida que a gente for é, iterando nessa lista, né, à medida que a gente for percorrendo o for, né? Então a gente sabe que esse I vai assumir esses valores aqui, tá? Em cada momento da repetição, em cada repetição. E o que a gente quer é o seguinte: a gente tem essa variável double, tá? Essa variável double, a gente está pegando o valor da variável, que está no momento da repetição, e está multiplicando por 2 e está armazenando aqui. E aqui, essa soma, o que acontece? Eu não cheguei a explicar para vocês aqui, mas esse símbolo aqui nada mais quer dizer do que isso aqui. É como se fosse isso. Ele vai pegar o atual valor da variável e vai somar mais algum valor que ele queira. No caso, é essa operação aqui matemática, resultando nesse valor, tá? Se a gente quer simplificar isso aqui, a gente baixa e escrever dessa maneira aqui. Então é a mesma coisa. Então o que isso aqui basicamente pega é a gente pegar a soma de tudo que está nessa lista aqui, só que cada elemento vai ser multiplicado por 2, entendeu? Então, basicamente é isso. Também temos loops em lista de listas, tá? A gente tem aqui uma lista em que cada elemento dela é uma lista. Então a gente consegue percorrer isso também. A gente vai imprimir 3 listas aqui. Colocar para executar. E vai ter o seguinte: na primeira iteração, esse elemento aqui, valor, vai ter o valor dessa lista aqui toda. Na segunda iteração vai ter o valor dessa lista inteira. E na terceira vai ter o valor dessa lista aqui. Você pode ver que na primeira iteração imprime a primeira, na segunda a segunda, né, lista, segundo elemento da lista maior, e aqui assim por diante.